Para Adão, o paraíso era onde estava Eva. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Meus livros são água, aqueles dos grandes gênios são vinho e todos bebem água. Daqui a alguns anos estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Solte as amarras. Afaste-se do porto seguro. Agarre o vento em suas velas. Explore. Sonhe. Descubra. Poucas pessoas toleram a riqueza dos outros, quero eu dizer. A maioria das pessoas preocupa-se com passagens da Bíblia que não entende, mas as que me preocupam são as que eu entendo. Não temo a morte. Já fui morto por bilhões e bilhões de anos, antes de nascer, e isso não me causou o menor incômodo. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo. Aquele que tem uma ideia é um tipo esquisito até que a ideia vença. Ao estudar as características e a índole dos animais, encontrei um resultado humilhante para mim. Há 3 espécies de mentiras: as mentiras sagradas e as estatísticas. Faça sempre o bem. Isto contentará algumas pessoas e deixará as demais perplexas. Algumas pessoas nunca dizem uma mentira, se souberem que a verdade pode magoar mais. O trabalho é tudo o que se é obrigado a fazer, jogo é tudo o que se faz sem ser obrigado. De todas as criaturas de Deus, somente uma não pode ser castigada. Essa é o gato. Se fosse possível cruzar o homem com o gato, melhoraria o homem, mas pioraria o gato. Não abandones as tuas ilusões. Sem elas podes continuar a existir, mas deixas de viver. Um banqueiro é um homem que te empresta o chapéu de chuva quando faz sol e que tu tira quando começa a chover. Como a abelha trabalha na escuridão, o pensamento trabalha no silêncio e a virtude no segredo. Em uma boa biblioteca, você sente, de alguma forma misteriosa, que você está absorvendo, através da pele, a sabedoria contida em todos aqueles livros, mesmo sem abri-los. Deixar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Sei muito bem do que se trata, já o fiz 50 vezes. O revolucionário inventa as ideias. Quando as exaure, o conservador adopta-as. A prosperidade é a mais certa fonte de insolência que conheço. As notícias a respeito de minha morte têm sido bastante exageradas. A diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção faz mais sentido. Posso sobreviver 2 meses com um elogio. O nome do maior dos inventores, acaso. Cada um de nós é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém. Palavras sobre a guerra, de pessoas que estiveram numa guerra, são sempre interessantes. Palavras sobre a lua, de um poeta que nunca esteve na lua, tem toda a probabilidade de serem enfadonhas. Há 2 ocasiões em que o homem não deve jogar: quando não tem dinheiro e quando tem. Geralmente levo mais de 3 semanas a preparar um discurso de improviso. Quando sobes a montanha do sucesso não encontras um amigo. Lá longe, ao sol, encontram-se as minhas aspirações. Poderei não alcançá-las, mas posso levantar os olhos, ver a sua beleza e acreditar nelas. Sou velho e já passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca existiu. Vamos agradecer aos idiotas. Não fosse por eles não faríamos tanto sucesso. Se recolhes um cachorro faminto e lhe deres conforto, ele não te morderá. Eis a diferença entre o cachorro e o homem. Nada precisa tanto de reforma como os hábitos dos outros. Se um amigo te pede dinheiro, pensa bem qual dos 2 preferes perder, o dinheiro ou o amigo. E assim é o mundo. Às vezes, sinceramente, desejo que Noé e sua comitiva tivessem perdido o barco. A função correta de um amigo consiste em apoiar-te quando erras. Infelizmente, a maior parte das pessoas só está do teu lado enquanto permaneces no caminho certo. A boa educação consiste em esconder o bem que pensamos de nós próprios e o pouco bem que pensamos dos outros. Não há graus de vaidade, apenas graus de habilidade em disfarçá-la. O amor é aquilo que depois do casamento se chama engano. Se você diz a verdade, não precisa lembrar-se de nada.
Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Sem o fogo do entusiasmo não há o calor da vitória. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. Procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Nós não herdamos o mundo de nossos antepassados, nós o pegamos emprestado dos nossos filhos. Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.